Bora lá, meu povo! Fortaleza tenta Zubeldia e Carpini. Ramon Dias descartado. Saída de Vojvoda repercute. Imprensa revela bastidores da reunião que resultou na demissão do treinador. Lesões de João Ricardo, Breno e Gustavo Mancha preocupam. Leão cai para vice-lanterna do Brasileirão. Tudo isso e muito mais você confere a partir de agora, então já sabe, papoca o dedo no like. O like é muito importante para fortalecer o nosso trabalho. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito e vem com a gente! Começando mais um vídeo aqui no Expresso Tricolor, eu sou o PM e seja muito bem-vindo! E bora lá pro giro de notícias de hoje, terça-feira, dia 15 de julho de 2025. Hoje é oficialmente o primeiro dia do Fortaleza Esporte Clube pós-Vojvoda. Ontem, no final da tarde, Marcelo Paes e Sérgio Papelin anunciaram de forma oficial a demissão do técnico argentino e de toda a sua comissão técnica. Eu vou trazer aqui o texto publicado no site oficial do Fortaleza para explicar para vocês como que foi essa nota de agradecimento a Juan Pablo Vojvoda e sua comissão técnica. O Fortaleza Esporte Clube comunica a saída de Juan Pablo Vojvoda do comando técnico da equipe. Os auxiliares Nahuel Martínez e Gaston Liendo, o preparador físico Luiz Aspiazo, o psicólogo Christian Rodrigues, o famoso Valdemar, e o preparador de goleiros Santiago Pitinini também deixam o clube. Foram 310 jogos oficiais, 5 títulos conquistados e campanhas históricas em competições nacionais e internacionais, deixando seu legado como o maior técnico da história do Fortaleza. O Vojvoda deixou o Leão no PC na sua 5ª temporada com 145 vitórias, 77 empates e 88 derrotas. Foi tricampeão cearense em 21, 22 e 23, conquistando o inédito pentacampeonato, além de ter sido bicampeão da Copa do Nordeste em 22 e 24. Além dos títulos, o Vojvoda levou o Lion ao 3º lugar da Copa do Brasil, a 2 G4 do Campeonato Brasileiro, 3 disputas da Conmebol Libertadores, chegando 2 vezes nas oitavas de final e foi vice-campeão da Conmebol Sul-Americana em 23. Muito mais que títulos e campanhas, o PC viu um profissional humano, respeitoso e leal à instituição Fortaleza Esporte Clube. O Tricolor de Aço agradece profundamente todo o legado, amor, respeito e lealdade de Juan Pablo Vojvoda à instituição e à nação tricolor. O seu legado é eterno e o Leão do PC sempre torcerá pelo seu sucesso, desejando êxito nos seus próximos desafios. Então tá aí a nota oficial do Fortaleza em seu site oficial e a gente deseja muito sucesso para o Vojvoda na sequência da sua carreira. Realmente era uma situação insustentável e eu queria trazer inclusive os bastidores dessa reunião que rolou ontem à tarde e culminou na saída do técnico Juan Pablo Vojvoda do Fortaleza. Primeiro, o Afonso Ribeiro trouxe a informação na sua coluna do Esporte do Povo e quem também trouxe uma informação sobre os bastidores da reunião foi o André Almeida ao vivaço no Jogada Segundo Tempo. Então vamos lá, segundo o Afonso, bastidores da demissão de Vojvoda tem pós-clássico cabisbaixo e reuniões no PC. O clima no vestiário após os tropeços também chamava atenção internamente, inclusive depois do revés por 1-0 para o Ceará nesse domingo pelo Brasileirão. Somente Vojvoda e Tinga discursaram e o treinador cabisbaixo evitou se alongar na fala, projetando a conversa sobre o jogo para a reapresentação nesta terça-feira, dia 15. Lembrando que ontem o elenco teve folga, beleza? O fim de ciclo foi selado com reuniões nesta segunda-feira. Inicialmente pela manhã teve uma reunião com o departamento de futebol, que foi unânime pela troca. À tarde, Vojvoda foi ao PC e teve conversa com o senhor Marcelo Paes e o diretor de futebol Sérgio Papelin, decretando a saída. O treinador já recolheu alguns pertences no Centro de Excelência Alcides Santos e retorna nesta terça-feira ao lado dos outros membros da comissão técnica para buscar o restante do material e se despedir de jogadores e funcionários. Então, essa é a informação dos bastidores que culminaram na saída de Vojvoda, que o Afonso Ribeiro apurou. O André Almeida também trouxe várias situações com relação
a esses bastidores. E eu queria trazer para cá, até para a gente comparar as duas informações, a informação do Afonso e também a informação do André Almeida. Os bastidores da saída de Vojvoda do Fortaleza. Sequência negativa, falta de mudanças que pudessem gerar um novo impacto e decisões questionáveis acabaram minando o trabalho do treinador argentino em 2025. Então perceba que no rodapé, abaixo da manchete, a gente já vê que tem uma série de situações a mais do que o Afonso Ribeiro trouxe lá no Esportes do Povo. Então vamos dar uma lida. O fim de uma era vitoriosa e marcante. Juan Pablo Vojvoda está fora do Fortaleza após decisão tomada nesta segunda, tensa e dolorosa no PC. A coluna traz os bastidores da saída do maior técnico da história do Fortaleza. Decisão que foi segurada ao máximo, justamente pela história de Vojvoda no clube e pela crença de que o treinador conseguiria reverter os resultados, como já havia acontecido em outras ocasiões, mas que, desta vez, não aconteceu. Foram 9 jogos seguidos sem ganhar, com 6 derrotas consecutivas, sem falar no desempenho em clássicos, com 9 partidas sem vencer o rival Ceará. Para personagens que vivem o dia a dia do clube, ouvidos pela coluna, a sensação era de que a mudança já deveria ter acontecido antes mesmo do retorno do futebol. Além dos resultados, o desempenho também pesou demais. As atuações têm sido ruins e os jogos contra Bahia e Ceará passaram a sensação de mais do mesmo, sem que houvesse uma reinvenção das ideias ou mudanças de conceitos. O fato de não ter finalizado uma vez sequer a gol no Clássico Rei mostrava que o desempenho havia chegado no mínimo de rendimento, foi o estopim. Isso porque a avaliação de desempenho vai além dos jogos. Nos treinamentos, nada de novidades, nem mesmo em trabalhos de bola parada ou alterações táticas relevantes que pudessem dar ao time uma nova faceta. Nem o período de treinamentos com a paralisação dos campeonatos devido à Copa do Mundo de Clubes foi capaz de surtir efeito. As constantes mudanças nas escalações e a falta de critérios claros em determinadas escolhas também aumentaram a cobrança. No Clássico Rei, por exemplo, ele mandou a campo Alanzinho no segundo tempo, que não havia sequer treinado entre os titulares em nenhum momento ao longo da semana, enquanto Tuco Herrera, contratado por 12 milhões e que o clube correu para regularizar a tempo, não foi utilizado. A reunião para a saída foi a portas fechadas com Marcelo Paes e Sérgio Papelin. Vojvoda queria continuar, como declarou em sua última entrevista coletiva, mas compreendeu que o trabalho havia batido no teto e irá se despedir dos funcionários nesta terça-feira. Funcionários e jogadores, né? Então tá aí os bastidores trazidos aí pelo André Almeida e realmente uma matéria complementa a outra, né, galera? Então a gente lamenta um profissional gigantesco, o maior técnico da história do Fortaleza, um ser humano incrível, mas infelizmente o trabalho estava sendo muito ruim em 2025. Claro que a culpa não é só dele, a diretoria tem uma grande parcela de culpa, o elenco também, inclusive o elenco tem que ser muito cobrado a partir de agora, independente do treinador que vai chegar, esse elenco tem que ser triplamente, prestem muita atenção nisso, tá? Triplamente cobrado, porque foi por conta do elenco, das más atuações e da falta de compra da ideia do Vojvoda com relação ao elenco. O elenco deixou de comprar a ideia do Vojvoda, que o Vojvoda foi demitido. Então, todo mundo tem sua parcela de culpa, mas já que o elenco ganhou a queda de braço, vai ser cobrado sim. E fica o aviso pro elenco, ou jogam bola, ou a torcida vai botar na marra pra fora. Ou jogam bola, ou a torcida vai botar na marra pra fora. Prestem atenção nisso. Tá bom, seu elenco? Criem vergonha na cara. Acabou a farra. Vojvoda demitido, tem sua culpa sim, demissão justa, mas vocês joguem bola. E já começa no sábado contra o Bahia. Não quero saber. Tem que jogar bola. Parem de palhaçada com o torcedor. Certo? Que fique bem claro. Ou jogam bola, ou criam vergonha na cara, ou vão ser tirados à força pela torcida do Fortaleza. Que fique bem claro para todos vocês que estão no quadro de elenco do Fortaleza hoje. Bom, vamos continuar aqui o nosso papo, saindo dos bastidores, para falar quem será o novo técnico do Fortaleza. Até o início da noite de ontem, os portais traziam a informação de que Ramon Dias era o alvo número 1 do tricolor do PC para a sequência da temporada. Além de experiência em situações delicadas, Ramon Dias é visto como um líder capaz de recuperar o ambiente no elenco. E o Esportes do Povo apurou que um dos motivos que pesaram contra o Vojvoda
é o entendimento que ele perdeu o comando do elenco. Então, a gente sabe que o Ramon Dias recuperou o Vasco, e era o Vasco, né? Recuperou também o Corinthians, e o Corinthians estava muito tempo na zona de rebaixamento, terminou até indo para a pré-Libertadores. Então, experiência ele tem para salvar o Fortaleza de uma Série B. E esse é o objetivo principal, tá? Não tem como a gente pensar em Sula, em subir na tabela para almejar coisas maiores. Não. O foco é escapar do rebaixamento, certo? Então tem que vir um treinador para tirar o Fortaleza da Série B. Porque por enquanto a gente está indo para a Série B, certo? Escapou da Série B, aí a gente vê o que acontece depois, certo? Porém, ontem o César Luiz Merlo, o German Garcia, o Uriel e o Diário Olé cravaram o acerto de Ramon Dias com o Olímpia do Paraguai. Então, o Ramon Dias automaticamente foi descartado pela diretoria do Fortaleza. Ele deve ser anunciado pelo Olímpia do Paraguai. E aí como é que fica? Só uma reviravolta trará o Ramon Dias ao Fortaleza? Eu acho difícil, tá? Fortaleza, de fato, já trabalha com outros 2 nomes para tentar a contratação de um. São eles o Luiz Zubeldia, ex-técnico do São Paulo, campeão da Sul-Americana com a LDU em cima do Fortaleza, e o Thiago Carpini, ex-Vitória e também ex-São Paulo. A tendência é de que a diretoria procure o staff dos 2 treinadores para ver qual a possibilidade de trazer um dos 2 para assumir o comando do tricolor do PC. E aí eu te pergunto, para você, quem seria o melhor? O Zubeldia, técnico estrangeiro, já tem uma certa experiência, campeão, conhece e tem uma facilidade de trabalhar com os jogadores estrangeiros dos elencos, ou o Thiago Carpini, que é um treinador mais acostumado com o futebol brasileiro, mas que também ainda está em começo, né, de carreira, digamos assim. Quem seria melhor, o Zubeldia ou o Carpini? Quero a tua opinião, já comenta aqui abaixo. O GE fez uma enquete e colocou alguns nomes lá: Barbieri, Zubeldia, Carpini, Renato Paiva, Ramon Dias, Pedro Caixinha, Pepa. E quem ficou em primeiro, pelo menos neste momento em que eu estou gravando o vídeo, foi o Barbieri, com 24,3%, seguido pelo Zubeldia, com 15,94%, e o Carpini, com 13,32%. É o pódio e o top 3 na votação lá do Globo Esporte. E aí? Para você, qual seria o melhor nome? Zubeldia, Carpini, algum outro nome que a gente não lembrou aqui no vídeo? Já comenta aqui abaixo. Turma, antes da gente seguir em frente, que esse vídeo tá longo, hein? Mas antes da gente seguir aqui em frente com o nosso conteúdo, lembrar você de nos ajudar na nossa vaquinha. Galera, qualquer valor é bem-vindo. E ontem chegamos à incrível marca de 5.100, galera. Então, por favor, nos ajudem, tá bom? A gente precisa muito da ajuda de vocês, tá bom? A chave Pix exclusiva da vaquinha tá aparecendo na sua tela. Letra V minúsculo 5549904 @vaquinha.com.br. Não tem segredo, é só mandar qualquer valor, galera, e cada dia que passa a gente chega mais perto de atingir o nosso objetivo. Eu sei que ainda tá longe, mas um dia já foi 0, né? E nós já estamos com 5.100, então nos ajudem. Tem um mês que a gente criou a vaquinha e já chegamos a 5.100, então eu tenho fé que com a sua ajuda, se você não puder doar, pelo menos compartilha, sabe? Eu tenho fé que com a sua ajuda a gente vai conseguir chegar nos 22 mil e sanar de vez essa multa e regularizar o Expresso Tricolor 100%, tá bom? Então, por favor, nos ajude, qualquer valor é bem-vindo, certo? Não se preocupem, quem não tem tanta grana para doar, não é um problema, qualquer valor é bem-vindo, até centavos, certo? Fiquem à vontade. Chave Pix está na tela, letra V minúsculo, 5549904 @vaquinha.com.br. Beleza? Bom, vamos seguir aqui com o vídeo e concluir trazendo informações sobre as despedidas, né? A Toinha fez uma publicação bem emocionada no seu Instagram, lamentando a saída do Vojvoda e lembrando, né, de como ele foi importante no Fortaleza. Quem também trouxe, inclusive foi o primeiro jogador a publicar sobre a série do Vojvoda, foi o Emanuel Brits, né? Zagueiro que veio no meio do ano de 2022 e sempre jogou muito com o Vojvoda, né? O Vojvoda já tinha treinado ele, se eu não me engano.
Então, depois da Toinha, o Brits, alguns funcionários do clube, da fisiologia, alguns que estavam mais próximos a ele no vestiário, também fizeram algumas publicações. O Tinga se despediu do Vojvoda e meteu uma aspa. Uma das pessoas mais importantes da minha vida. Pois é. Um dia que eu não imaginei me despedir de uma das pessoas mais importantes da minha vida, o bem que você e toda a sua comissão fez ao Fortaleza foi mágico, professor. Seria eternamente grato pela sua confiança e por compartilhar toda a sua dedicação aos torcedores, aos diferentes grupos de jogadores e aos funcionários. Foi uma honra ser liderado por você e capitanear esse legado construído pelo seu trabalho. O Tite também fez uma postagem bem emocionante, mesmo já estando no Goiás. O Max Wallace também fez uma postagem. Pikachu, Marinho, jogadores aos pouquinhos, isso já bem tarde da noite, tá? Depois das 10, lá para as 11 horas, demoraram muito, né? Mas fizeram aí algumas publicações. A tendência é de que hoje também tenhamos mais despedidas aí do elenco ao Vojvoda, principalmente depois que ele for no PC, né? Claro que deve ter vídeo, deve ter despedida, a TV Leão deve fazer alguma coisa, eu tenho certeza disso. E por enquanto, não anuncia um novo treinador. Quem comanda os treinos no PC é o Léo Porto, né? O Léo Porto vai comandar, ele que é técnico do Sub-20, vai comandar os treinos no PC, com a comissão técnica fixa do Fortaleza, e se não anunciar até sábado, deve ser ele o comandante para o jogo contra a equipe do Bahia. Aí alguns detalhes a mais aqui. João Ricardo e Breno vão passar por cirurgia e desfalcam o Fortaleza. O Gustavo Mancha, tivemos a informação através do Esporte do Povo, que o seu staff diz que ele não vai precisar de cirurgia, ou seja, menos mal, mas também deve ficar fora algum tempo, então a gente não sabe ainda, só vamos saber provavelmente ou no sábado, no boletim do DM, ou quando eles tiverem um resultado de médico, né, já certo. Aí como é uma situação um pouco mais grave, a assessoria do Fortaleza costuma publicar a informação antes. Então pode ser que hoje, ainda hoje ou amanhã, mais tardar, a gente saiba a real situação de João Ricardo, Breno e Mancha e o tempo de recuperação deles. Dito isto, o Fortaleza já busca um goleiro no mercado, tá bom? Zagueiro, eu não sei. Acho que também vai ter que buscar. Mas goleiro é certo que o Fortaleza já está buscando no mercado. Especula-se, inclusive, que seja um goleiro da Série B, ou vai ser o Pedro Morisco, do Coritiba, ou o Matheus Albino do CRB, tá? Parece que um dos dois aí o Fortaleza deve estar buscando. Inclusive, comente aqui embaixo qual você prefere, se é o goleiro do CRB ou o goleiro do Coritiba. E para completar a tragédia, que foi a segunda-feira, dia 14 de julho de 25, Fortaleza caiu para a vice-lanterna do Brasileirão, pois o Juventude venceu o Sport por 2-0 e com o resultado, o Leão agora é o 19º colocado, o Juventude é o primeiro da zona de rebaixamento com 11, o Vitória o 18º com 11 e o Fortaleza o 19º com 10, 7 pontos à frente do Sport, que é o lanterna, com 3 pontos. Então, além da queda, o coice, quando a gente acha que não pode piorar, sempre pode piorar. E agora a gente é o vice-lanterna do Brasileirão. Leão volta a campo sábado, 4 da tarde, contra o Bahia na Arena Castelão. Depois tem o Bragantino no sábado da semana que vem. Depois tem o Grêmio na terça-feira e o Corinthians no domingo, já estreando o mês de agosto. Bom, meu povo, é isso. Videozão um pouco mais longo, mas conto com o teu like, com o teu hype, compartilha. A gente se encontra às 18h15 ou quem sabe mais cedo, igual a ontem. Valeu, falou e tamo junto!